Acho que é só a linha. E tinha esse carregador aqui? Rosa? Vai carregar o quê? Gente, agora vamos começar. Tiveram alguns pedidos para que a aula não ficasse até tarde, porque vai ser supostamente uma prova amanhã. Eu queria que não fosse. Então, vejam bem, a aula é longa. Então, são dois assuntos de anemias hereditárias, né? Que é o que a gente vai estudar hoje. Anemia falciforme e as talassemias. Então, o que é que eu propus para um aluno muito querido que ficou me implorando ali, a gente dá só anemia falciforme, mas na próxima aula eu vou ter que dar a aula e mais esse restinho dessa aula. Pode ser. Vocês entendem, né? Sim. Aí vai repetir. Vai passando. Entende? Porque não tem como eu só dar essa aula e depois voltar no restante. Aí na próxima aula, aqui não tem mais prova, aí a gente dá as anemias políticas e um pouquinho do que restou das anemias hereditárias. Pode ser? Veja como eu sou uma professora bacana. Melhor. Então vamos lá, nada de ficar estudando pediatria enquanto eu estou dando anemia falciforme. Pode ser de cá. Ok, então vamos lá, vamos estudar as hemoglobinopatias. Né? Tem uma coisa que a gente vai encontrar no pronto-socorro, né? É um pacientezinho de anemia falciforme, principalmente, né? Mas ali para o sul existem muitos pacientes de talassemia, aqui nem tanto, mas eles são bastante numerosos no Brasil todo, principalmente após o teste do pezinho incluir a pesquisa da anemia falciforme para o recém-nascido. Então hoje as crianças já nascem sabendo que tem essa doença e já passam para o hematologista e já começam o seu acompanhamento ainda recém-nascido. Então, as hemoglobinopatias são distúrbios que afetam a estrutura, a função e a produção das hemoglobinas. Se você tem alteração na estrutura e na função, consequentemente, a produção da hemoglobina vai ficar prejudicada. E essas anemias, né, já acontecem ao nascer. Então, recém-nascido e o bebê deveria nascer com hemoglobina bem alta, acaba já nascendo ali. Em geral, são doenças hereditárias e sua gravidade varia desde anormalidades assintomáticas, vocês vão ver principalmente na talassemia, por exemplo, ou nas doenças falciformes SD. O paciente não sabe que tem, a beta-talassemia amino, o paciente passa uma vida sem saber que tem, é assintomático, mas outros podem morrer por conta dessa patologia ainda dentro do útero. Vocês vão ver que é a hidropsia fetal. Tá? Então, a classificação das hemoglobinopatias são hemoglobinopatias estruturais, as síndromes talassêmicas, né, que eu prometi falar delas depois,
a variante da hemoglobina talassêmica, a persistência hereditária da hemoglobina fetal. Vocês sabem que a hemoglobina fetal é a hemoglobina, né, de dentro da barriga, que vai nutrir o seu bebê naquele período. Então, muitas vezes as crianças nascem e elas têm que caducar. A hemoglobina fetal tem que ser substituída pela nossa hemoglobina A. Só que às vezes ela não desaparece e o paciente então acaba ficando anêmico um tempão até que ela venha desaparecer, se ela vir a desaparecer. Então, eu hoje aprendi, eu faço ambulatório do teste do pezinho, eu sou a representante do Ministério da Saúde para o teste de triagem neonatal aqui em Porto Velho. Então, o bebê já vem para a gente, eu já começo a acompanhar desde o nascimento. E eu tenho esse tipo de criança. Ela nasceu com um traço falciforme, que supostamente não daria nada, é uma pessoa normal, é uma pessoa saudável. Só que acoplado a isso, ela tem persistência hereditária da hemoglobina fetal. Ela tem 2 anos e essa hemoglobina não caduca. Então ela fica muito anêmica. A gente espera que isso vá no futuro se resolver, mas até o momento, só para vocês entenderem, o prazo para ela desaparecer é 6 meses, no máximo 1 ano. E a criança então já tem 2 anos, indo para o 3º ano, com uma hemoglobina fetal muito alta. Por isso nós falamos de persistência da hemoglobina fetal. Tem até 1 ano para desaparecer. Até 1 ano. De 6 meses a 1 ano ela vai desaparecendo para as pessoas normais e você então passa a ter aquela quantidade mínima, 1%. 2% de massa, só que ele tem 40% ainda de hemoglobina fetal. E as hemoglobinopatias adquiridas, né? Que a gente não vai falar propriamente delas aqui, mas são as metahemoglobinemias, que são aquelas que se associam a uma redução da alteração do oxigênio, porque você tomou um medicamento, por exemplo, você está fazendo tratamento para hanseníase, aí você toma dapsona, sulfonamida, e aí você faz metahemoglobinemia. Ela não deixa o oxigênio ser liberado do tecido, então você chega no pronto-socorro com cianose. Então, você usa uma sulfa, a sulfenoglobinemia. A sulfa ela também compete com o oxigênio, então ela se gruda na hemoglobina e não permite que o oxigênio seja liberado, né? São adquiridas, né? Você tem que evitar esses medicamentos e você então consegue ter uma vida normal, mas você tem que estar preparado de acontecer uma outra exposição e você acabar tendo que ficar internado até liberar essa hemoglobina. Bom, a hemoglobinopatia mais comum é a anemia falciforme. Vocês estão vendo aqui um periférico de um paciente muito anêmico, vejam como as hemácias são pálidas e a presença das hemácias em foice, né? Então, mesmo que eu não soubesse que esse paciente tem anemia falciforme, porque ele ainda não foi diagnosticado, o bioquímico, o farmacêutico, o biomédico, ao olhar o sangue periférico, vai interrogar a presença das hemácias falciformes e vai solicitar a avaliação do hematologista. Eles fazem isso bem repetido, né? Então ele vê lá, vê a presença de células em foice, então ele coloca a observação. Presença de hemácias falcizadas, avaliação do hematologista. Então, na epidemiologia, é a mais comum em áreas endêmicas de malária. Por que essa história? Não sei se vocês já ouviram alguma vez, mas os pacientes dizem assim, paciente de anemia falciforme não pega malária. Na realidade, realmente, eles têm uma resistência à malária, mas eles pegam sim, isso é errado. E por que essa situação? Porque, na realidade, a hemoglobinopatia surgiu na idade das cavernas, em homens negros, lá na África, que estavam sendo dizimados pela malária. Então, a natureza, ela formou essa forma de foice como uma forma de resistência. Por isso nós sobrevivemos, né? Se nós estamos aqui, é porque os primeiros homens, que eram negros na face da Terra,
sobreviveram à malária, por conta desse mecanismo. Então a natureza criou esse defeito. A gente sobreviveu, mas o tiro saiu pela culatra. Por quê? Porque a gente casou entre si, né? E o defeito então acabou gerando uma anemia. Por isso que a gente diz que é mais comum em áreas endêmicas de malária por conta dessa história, dessa transformação. As talassemias constituem o distúrbio genético mais comum no mundo. Por isso vocês entendem que no Brasil, ou seja, onde tem zonas endêmicas de malária, a gente mudou mais a anemia falciforme. E no Brasil nós temos uma quantidade muito maior de anemia falciforme do que de talassemia. Antigamente, a anemia falciforme era chamada anemia do negro, né? Porque vem dessa história. E a talassemia era chamada anemia do branco, que também vem dos povos do Mediterrâneo. E por que isso chegou aqui no nosso continente, né? Porque aqui viviam os índios e aí chegaram os portugueses. Os portugueses, né, são do Mediterrâneo, então eles trouxeram o traço talassêmico, trouxeram para a gente a talassemia. Os portugueses escravizaram, né, os negros e trouxeram para cá. Então eles trouxeram a anemia falciforme porque eram dos africanos. Então aqui nós nos misturamos, brancos, negros e índios. Então aqui a gente não pode mais dizer anemia do negro, anemia do branco. Talvez nos países onde isso é bem certinho, né? A comunidade é muito branca e apareceu um anêmico falciforme, ele vai dizer, é a anemia de um negro. O Brasil não pode porque nós somos mistura das três, né? Dessas três etnias. Então eu tenho, por exemplo, um paciente branco, do olho verde, do cabelo enroladinho, que tem anemia falciforme. E eu tenho um paciente negro mesmo, que tem talassemia, né? Então, até porque já não aceitamos mais esse tipo, né, de designação pejorativa, então a gente aboliu esse, né, anemia do negro, anemia do branco, ou anemia do Mediterrâneo. Então a gente só fala anemia falciforme porque aqui a gente tem tudo que é cor, com as variadas formas tanto de talassemia quanto de anemia falciforme. Mas, sem dúvida, no Brasil, o que mais nós temos, estatisticamente falando, é a anemia falciforme. Então, em algum momento da vidinha de vocês, de pediatra, de clínico geral, ou de cirurgião que vai operar porque eles fazem muita pedra na vesícula, né? Ou de intensivista, ou de emergencista, vocês vão lidar com um paciente que tem a anemia falciforme ou o estigma da doença, o traço falciforme ou a forma mais suave da anemia falciforme. Então, a hemoglobinopatia que altera a estrutura da minha hemácia é chamada síndrome falcêmica. E como isso acontece? Então, existe uma mutação no gene da beta-globina, há uma modificação no sexto aminoácido, substituindo o ácido glutâmico pela valine. Então, no sexto cromossomo existe essa alteração genética. Então, são doenças que não vão se modificar. E isso é muito, muito preocupante, porque a primeira coisa que os pais perguntam quando eu faço o aconselhamento genético é: isso tem cura? Não, né? Você sabe que você nasce de olho preto, vai ter olho preto, porque a genética assim determinou que você é olho preto. Você pode fazer aquelas loucuras, aquelas cirurgias de pintar o olho, mas você nasceu de olho preto. Então, quando eu digo que não, as mães, né, e os pais ficam muito, muito tristes, porque é uma doença que não tem cura. Não tem cura. Claro, eles vão ler e eles vão perguntar, mas e o transplante de medula óssea? Né? O transplante de medula óssea não é para todos os bebês, são dos grávidos, porque a chance deles morrer no transplante é grande, né? Então, a gente tem que lidar ainda com o emocional. Então, por exemplo, os centros de triagem neonatal,
nascer e receber os cuidados pelo SUS do seu bebê de anemia falciforme, eles têm nutricionistas, nós temos lá, nutricionistas, psicólogos, endócrinos, pediatras, hematologistas, para dar uma boa assistência a essa criança por lei. E o inverso também é verdadeiro. O pai que não vem, o Ministério da Saúde cobra a presença da criança, então é feito um mandado, uma busca ativa, um mandado judicial, para trazer a criança para a gente saber como é que está. Porque também tem pais que não estão nem aí, ou também tem pais que estão muito pobres e às vezes é custoso ir lá, né, no interior de extremo, para consultar, então é bem difícil esse controle sobre essas crianças, mas o que a gente quer é que a média de vida de uma criança de anemia falciforme é de 40 anos. Eles leem isso, eles sabem que elas podem complicar. E uma parte morre na infância, né? Com complicações da infância. Então eu achei interessante que uma mãe foi ler e ela viu isso, que a média, quer dizer, que é mais ou menos, a média é 40 anos. E ela disse, tá bom, né, gente? Se puder viver bem, eu quero então que não tenhamos. É que a vontade de ser homem. Eu realmente fico bastante dolorida com essa situação. Mas, bom, o enrijecimento, então, essa mutação no cromossomo 6, essa troca, né, de aminoácidos, né, do glutâmico pela valina, faz com que a membrana fique enrijecida dessas hemácias e essas hemácias se tornem foice. E ao se tornar foice, essa forma, ela vai trazer prejuízos. Vocês lembram que a hemácia, a hemácia normal é um disco bicôncavo, né? A gente sabe, uma bala soft, né? Que a gente brinca, mas é verdade, ela é uma balinha soft e por isso é dado nos congressos. Então, essa hemácia, quando ela sofre alteração, né, no sexto aminoácido, que é a troca do glutâmico pela valina, ela se torna uma foice, uma meia-lua. A hemácia, se vocês lembram das práticas de fisiologia, quando a gente vai estudar os capilares e a gente coloca no microscópio aquela coisa linda do grande pequeno aumento do sapinho, né? Não sei mais se é permitido usar o sapinho, mas na minha época a gente fazia um traumatismo raquimedular para ele ficar vivo, né? Conseguindo as coisas, depois ele é sacrificado, né? Sem dor, tudo isso, e a gente olhar o aumento dele. E você, se você pudesse ver a imagem, você ia ver que a hemácia redonda, ela passa pelo último estágio, que é o capilar, não é verdade? Para depois distribuir seu oxigênio e sair no sangue venoso para se oxigenar de novo. Então ela carrega até o capilar. O capilar fininho, o que a hemácia faz? Ela vai entrando em forma de um amendoim. Ou seja, ela vai se alongando, porque ela tem elasticidade. Então ela passa pelos capilares mais fininhos e se você pudesse maximizar essa imagem, você iria ver ele deixar o oxigênio e se carregar de gás carbônico e depois ganhar o pulmão para novamente se oxigenar e ser redistribuído, e isso realmente é uma fisiologia bem bonita. Então o que acontece quando há essa alteração genética? Essa forma, ela é dura. Ela é dura. Ela perde a elasticidade dela e ela vai perder a sua flexibilidade. Então, quando ela passa no capilar, ela obstrui. Ela não consegue passar por ele. Ela obstrui. E vocês todos sabem o que acontece quando uma hemácia, ela bloqueia, ou um trombo, né, ou, sei lá, uma gordura, ela bloqueia a passagem do sangue. Então, meu capilar está aqui, era para ele dar sequência, eu interrompo, porque muitas hemácias falsizadas ficam aqui. O que acontece daqui para cá? Não vai? Não vai ter sangue. Muito bem. E o tecido que ele teria que nutrir vai sofrer? Isquemia. E se você não reverte isso, porque a isquemia é uma das piores dores do mundo, ele só perde a dor isquêmica para a dor óssea, do câncer ósseo,
Mas a isquemia da dor do infarto não é uma isquemia? A gente diz isquemia do miocárdio, não é isso? E depois necrose do miocárdio e depois perda da vitalidade, chamado área de hipocinesia, coração bate com uma área morta. Então, se você não corrige isso, e se tem isquemia, tem dor do infarto, não é verdade? Se tem isquemia, tem dor, esse paciente vai parar no pronto-socorro com dor gritante, é uma dor forte, é uma dor gritante, é uma dor óssea, é uma dor no baço, é uma dor no fígado, e se você não corrige isso, aquela isquemia virará uma necrose, e aonde está acontecendo a crise de falsização, vai morrer. Por isso essas crianças costumam ter necrose da cabeça do útero, necrose da cabeça do fêmur, com prejuízo da função daquele órgão. Mas isso é um osso, eu posso substituir e botar uma prótese. Mas se isso acontecer no coração, eu posso morrer. Se isso acontecer no cérebro, eu tenho um acidente vascular encefálico, você vê a minha criança entrando, né, com aquele, parece um velhinho que teve um derrame por hipertensão ou diabetes, mas ele aos 5 anos teve uma crise falcêmica nos vasos da cabeça, isquemiou o tecido cerebral e ele teve um AVC. Isso tudo porque esta forma é dura, ela perde essa flexibilidade. E aonde ela for obstruir, então o paciente o neném de anemia falciforme, ele faz dor por isquemia decorrente dessa forma dura em qualquer canto do organismo. Em qualquer canto. O olho vai ficar cego. Entendeu? Na cabeça, no pulmão, muita falta de ar, assim por diante. Então, esses episódios imprevisíveis, porque é imprevisíveis, ele não sabe onde vai dar. Então, às vezes, essas mães botam o bebê lindo no bebezinho, tudo ar-condicionado, tudo perfeitinho, musiquinha, ambiente agradável, bebê, né, aquecidinho, e ela vai dormir. E quando ela vai dormir, de repente, na madrugada, a criança grita de dor. Ela não gemerá de dor. Ela vai gritar de dor, porque é uma das piores dores que você possa imaginar, é a dor isquêmica. E aí a criança corre, essa criança para o pronto-socorro. E você tem que hidratar bem, para tirar essa obstrução. Então, levar sangue oxigenado, às vezes tem que transfundir sangue bom para poder oxigenar aquela área, porque senão ela vai morrer. A área vai morrer e vai levar as sequelas dessa criança. Então, os episódios de falsização são imprevisíveis, né? São episódios imprevisíveis de vasooclusão microvascular lá nos capilares, provocando isquemia tecidual, e a principal manifestação é a dor, e isso vai lesando gradualmente os órgãos-alvos. Então, eles começam a ter insuficiência renal, insuficiência hepática, insuficiência cardíaca, tudo porque as crises podem dar em qualquer lugar, não há uma previsão. Então, essa é a situação. Perceberam isso? Então, a base da anemia falciforme, a fisiopatologia, se você fosse, digamos, guardar desta aula, vocês guardariam o defeito genético, né? Glutâmico pela valina na posição 6. O que vai acontecer? Eu crio uma forma de força. Quando eu penso nela, eu abro duas chaves. Essa forma é dura, vai obstruir vasooclusão, vai causar dor clinicamente e não clinicamente, porque você não visualiza morte daqueles órgãos, isquemia com necrose. Perceberam até aí? Tá. O outro lado da fisiopatologia dessa doença é: eu reconheço essa forma? Sim ou não? A minha forma de hemácia não era um disco bicôncavo? Então eu volto a perguntar: eu reconheço essa forma?
Não. E quando eu não reconheço nada que penetra no organismo, que a gente não reconhece, a gente destrói. A gente ataca, a gente destrói. É esse o princípio do nosso organismo? E alguma coisa que eu não reconheço, eu vou destruir. Então, o segundo pilar, ou a segunda chave que a gente vai lembrar, então lembram, vocês já vão atender essas crianças, esses adultos por grave isso. Eles vão chegar dessa maneira. E você entendendo a fisiopatologia, você vai entender o que é que você precisa fazer para melhorar essa situação. O outro lado, a outra chave. Geralmente quando é assim, eles já sabem que tem. Eles te ensinam. Ah, Tem mãe que ensina. Porque às vezes ele é atendido por um pediatra que não sabe. E a mãe diz, olha, doutor Marcos, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. A mãe já sabe. E não tenham pena ou fiquem melindrados com isso. É uma ajuda para você. Se você não sabe, lembra da frase, né? Ruim aquele que sabe, que não sabe, não pergunta, pior que sabe, não ensina. Não é isso? Então não há desmete nenhum. Doutora Marcos faz o quê? Faz isso, então vamos fazer igual. Às vezes elas andam com a receitinha pronta, assim, não aqui, gente, né? Aqui tem muito hematoma, mas o interior não tem. E o colega não tem experiência, então ele até agradece. Quando ele consegue contato, ele mesmo diz, olha, quem ajudou muito foi a mãe. Porque a mãe sabe tudo que a senhora passa pro neném e eu só segui, né? Claro, na segunda vez ele já vai de boa atender a criança, na terceira criança ele já tira de letra. Mas a gente tem que pedir ajuda. E às vezes a ajuda vem em forma da mãe. A mãe sabe o que fazer. Bom, essa outra forma a gente não reconhece. Então ela vai sendo destruída. Ela forma e ela é destruída. É a destruição prematura dos eritroblastos. Então, se essa forma eu não reconheço e eu vou destruir, levando a hemólise, o que eu vou causar no organismo? Eu vou diminuir o número de hemácias, eu vou ficar eu vou ficar anêmico. E se eu fico anêmico, como será a distribuição do meu oxigênio? Baixa, eu gero hipóxia. Então aquele tecido já está bloqueado pela vasoclusão. E o sangue que leva, aqui ó, vocês estão vendo? Ó, esse tecido aqui está bloqueado pela vasoclusão. Só que esse outro tecido aqui que está recebendo, está entrando em hipóxia. O oxigênio não é suficiente para manter aquela área bem oxigenada. Então isso vai acontecendo desde que a criança nasce. Então, duas coisas. A primeira, dor, você vai atender essa criança. A segunda, anemia. Ela vai chegar muito anêmica. Só que são crianças que já são anêmicas. Por isso as mães são orientadas a orientar o médico, principalmente no interior, que eu já sou um bebê anêmico, um adolescente anêmico, um adulto anêmico. Você não tem como se assustar ao ver o meu hemograma e querer me passar sangue, porque você viu anemia. Você só sensibiliza essa criança com aquele sangue que não é dela. Na 10ª bolsa ela não aceita, ela está hemolizando até a bolsa. Está fazendo reação transfusional. Por quê? Porque ela chega com 25 de hematócrito. É grave? Mas essa é a hemoglobina basal dele. 7 de hemoglobina, 8 de hemoglobina. Se você chegar no pronto-socorro com 7 de hemoglobina, eu quero te transfundir, porque você vai estar muito cansado. Você perdeu sangue na pista do aeroporto porque foi atropelado até a ambulância chegar, você está muito cansado, você vai receber sangue. Mas a criança de anemia falciforme, ela tem esse valor a vida inteira. Ela chega de boa para você. Ela não está taquicárdica, ela não está cansada. Então, esse conhecimento da hemoglobina basal, as mães sabem. Aí, o que acontece? Ela chega no pronto-socorro e ela no pronto-socorro diz, olha, seu neném está muito anêmico, vai ter que tomar sangue. Aí ela diz, mas quanto está o hemograma? Quanto está o hematócrito da hemoglobina? Eu posso ver? O médico já fica perto. Eu sou o médico aqui.
vou te mostrar não. Não, eu preciso ver, porque eu quero saber quanto está a hemoglobina do meu filho. Aí ele diz, a hemoglobina está 7, mas 7 é o normal dele. O colega do interior não gosta muito de ouvir que a mãe ensinou a ele alguma coisa. E aí vira uma bagunça, porque aí o médico briga com ela me liga, eu tento falar com ele não quer mais escutar, e dá alta por indisciplina, e a criança fica sem recurso no interior. Aí eu digo, mãe, vem, pega a ambulância, pega o táxi e vem, eu cuido de você. E ela vem, e ela gasta, e ela vem. E aí eu entendo, eu vejo só na atividade mesmo, de não tô mais sem fazer aquilo, e ela volta. Então, se ele pudesse ser mais humilde, ele iria aprendendo com a primeira criança de que ele tem que perguntar qual é a hemoglobina basal do neném. É 7. Ah, então tá 7. Vamos ver o que está acontecendo, o que está com dor, pode ser uma infecção, pode ser uma desidratação. Eu vou cuidar só da dor e não vou iniciar uma transfusão. Então, quais são as coisas que a gente tem que gravar? Agora, preste atenção, porque nós vamos entrar no quadro clínico. Então, veja lá. No cromossomo 6, a alteração genética, né? Na posição 6, valina, ácido glutâmico e a valina assumindo essa posição. Vê lá? E isso gera uma hemácia falsizada, uma hemácia dura. De um lado, o que vai ocasionar? A hemácia dura, ela perde a sua flexibilidade, vai fazer vasoclusão, vai fazer isquemia, e a isquemia vai gerar clinicamente dor. Perfeito. Desse lado, que é o lado em que eu não reconheço, eu vou ter hemólise, eu vou ter destruição precoce dessa hemácia falsizada, a gente tem outros problemas além da sequência, né? A sequência, eu não reconheço, eu destruo, hemólise, e se eu destruo, eu tenho hipóxia por anemia. Concorda? Só que quando eu destruo essas hemácias, o que é que tem dentro da hemácia que quando eu destruo, ela vai para o sangue periférico e fica em quantidades excessivas? Sim, a bilirrubina, não é isso? Então, esses bebês, vocês entendem? Dentro da hemácia tem bilirrubina, biliverdina, lembram? Então, quando eu destruo essas hemácias precocemente, eu vou formar duas coisas ruins. Uma, essas hemácias têm biliverdina. A biliverdina é liberada no sangue, sofre a ação da biliverdina redutase e se transforma em bilirrubina indireta. Então, esses bebês, eles são cronicamente ictéricos. E quando chega na escolinha, as mães não querem que as crianças entrem em contato, porque acham que eles estão com hepatite. Mas o pior disso não é mães leigas acharem isso. É o paciente ser internado por médico porque acha que a criança está com hepatite. Aí a mãe liga. Eu tô aqui no interior, estou me internando. Por quê? Acho que está com hepatite. Aí eu digo, fotografa aí os exames, deixa eu ver o que está acontecendo. Pede o telefone do médico, deixa eu dar uma ligadinha para ele, né? Os que são atenciosos com, né? Ou então pede para ele me ligar, cobrar, não me preocupo com isso. Agora batizado, gente. Não, vocês precisavam ver. Eles não ligavam porque era caro. Aí eu dizia, então pede para ele fazer uma ligação a cobrar, eu deixo, eu atendo. Era difícil. Agora, o WhatsApp é de graça, eles até que mandam uma mensagem. Mas antigamente não ligavam porque custava no bolso deles. E eu dizia, então pede o celular dele. Eu não dou meu celular para o paciente. Eu digo, então liga a cobrar, mas eu preciso falar com ele. Ou me dá um telefone fixo, eu ligo para o fixo do hospital e falo com ele. E meus pacientes todos têm meu celular, gente. E não é só as crianças de anemia falciforme. Se o paciente quiser, me dê seu celular, eu dou. Agora eu educo, né? Eu estou aqui, eu não atendo, então não adianta ele ficar insistindo. Mas se ele deixar a mensagem antigamente na caixa postal, eu saía, eu já escutava e já retornava. Hoje com o WhatsApp, escape, né? Ou seja, mão facinha. É fácil, eu vou estar respondendo a todos eles. E até assim eu prefiro. Se você me deixar, eu vou mostrar dos que já me mandaram hemograma. Porque assim, eu fico controlando a distância, né? Hoje é medicina
Telemedicina eu já fazia isso há muito tempo, né? Porque eles já me mandavam, às vezes por e-mail, eles me mandavam e eu ia cuidando do interior dessa forma. Às vezes me mandavam e diziam, olha, minha plaqueta, meu telefone, deu 60 mil. Ah, então vamos continuar com o medicamento, daqui a 15 dias me ligue de novo. Eu já fazia telemedicina sem ver o paciente, só no telefone. Então eu sempre dei porque eu acho que é necessário, você é responsável pela criança, por aquele paciente, e é uma área difícil, então. E o colega, coitado, está no interior, não tem hematologista no interior para discutir, né? Então eu dou para a colega, eu dou para o paciente, eu dou para a avó, para todo mundo. E aí o telefone chegou também. Então, eles são ictéricos cronicamente, dando a falsa impressão de que tem hepatite. Então eles sofrem alguns bullying na escola. Eles têm hepatite, a mãe não quer que eles se frequentam, e aí a gente tem que mandar carta, tem que falar, tem que orientar. Embora todas as vezes que as crianças de anemia falciforme entram na escola, eu já mando uma cartinha ao professor. A carta começa assim: ao professor do aluno, aí eu boto o nome do meu aluninho de anemia falciforme. E lá vem listado todas essas situações. Essas crianças têm o olhinho amarelado, não quer dizer que seja hepatite, isso faz parte da doencinha dele, não precisa ter medo, não é contagioso. Quer outra? Essas crianças tendem a ter muita vontade de fazer xixi, porque elas perdem um pouco a osmolaridade por conta da doença. Mas você entende que a professora que não leu a cartinha porque a gente manda, ou a mãe não entregou, porque acontece, os dois lados a merda. Então o que acontece? A criança diz, tia, eu quero ir ao banheiro. Beleza, eu vou lá, Suzana. Suzana sai toda faceirinha e vai fazer xixi. Daqui mais um tempo a Suzana, tia, quer fazer xixi? Você já foi ao banheiro. Mas eu estou com vontade de fazer xixi. Vai! Com raiva. Na terceira vez, a Suzana, tia, quero fazer xixi. Não, isso é palhaçada, você tá com graça, não vai não. E a minha Suzanazinha fez xixi na calça. E quando ela fez xixi na calça, a turma toda apontou o dedo. Mijona, mijona, mijona. Que criança sabe fazer bullying. Resultado, a minha Suzana não quis mais ir para a escola. E lá a mãe teve que mudar a Suzana da escola. Porque isso acontece. E eu ando lá. Se essa criança pedir para ir ao banheiro 10 vezes, deixe ela ir ao banheiro 10 vezes, porque ela está realmente precisando. Então, se o professor lê, ele entende. Se o professor lê, ele entende, mas não quer, ele faz. Está lá na cartinha. Todos eles. E todo ano ele diz, doutora, mudou de professor, me forneça a cartinha, e às vezes eles mandam, a gente manda por e-mail, manda pelo WhatsApp, quero imprimir por lá, a gente orienta, gente, mas é muito ruim você passar por uma vergonha dessa, porque a professora não acreditou que a criança queria fazer xixi. Outra coisa que tem dentro da hemácia, que é o radical M e as moléculas de ferro, é o próprio ferro. Então, quando eu quebro as moléculas, as hemácias, eu destruo, eu libero muito ferro no periférico. Então, essas crianças têm excesso de ferro. Mas ainda tem pediatra que, quando vê que ela está anêmica, passa ferro. O ferro em excesso no organismo, ele se deposita. E os piores órgãos para isso, porque vai fibrosando esses órgãos, é o fígado, o coração, o pulmão e o cérebro. Então, o que a gente faz? A gente tem um limite de tolerância desse ferro. Quando ele atinge um limite de ferritina, lembram da dosagem da ferritina? Quanto é a ferritina normal? De 10 a 150. É isso? Varia um pouquinho de laboratório para laboratório. É de 10, às vezes 20, a 150, 8. Isso, tem laboratório que até vai a 300. Eles têm 1000, 2000 de ferritina. Claro que quando passa de 600,
A 1000, a gente tem que fazer aquela ação do ferro para evitar mais uma lesão em órgão nobre. Dessa vez, não pelas crises vasoclusivas, não pela hipóxia crônica, que eles são submetidos a vida inteira, mas por depósito de ferro e destruição dos órgãos. Então, a gente faz aquela ação de ferro. É o governo que dá, cada caixinha custa uns 5 mil reais para o governo. E dá para 30 dias. Ele vai tomar anos. O limite deles é de 600 a 1000. Depende, né? E a situação da assim, não deve passar de 1000. Por exemplo, se eu vejo uma criança, ela está tendo muita crise, está com 800, eu já quero que ela antes de ferro. Mas em média não deve passar de 1000. Na realidade, era para ficar sempre baixo, mas o governo não libera porque financeiramente é muito caro. Então ele bota sempre um limite, entende? Mas era para ser usado desde que o ferro ficasse em níveis ruins para essa criança. Então ainda tem esse prejuízo a mais, né, dessas crianças que têm anemia falciforme. Então, as manifestações clínicas, eu acho que vocês conseguem entender agora, porque nós entendemos um pouquinho da fisiopatologia. A crise vasoclusiva causa dor intensa, aguda. É aquela criança que está dormindo e de repente ela assusta a mãe porque ela começa a gritar. Então, a gente ensina a carinha das crianças para as mães. Porque quando eles são recém-nascidos, a mãe tem que tentar entender pela carinha que ele está começando a entrar na crise e não deixar ele berrar de dor porque ele está no auge, é muito sofrimento. Então, assim, o bebê está sorridente, né? Aí ele já não sorri, porque uma carinha vai mostrando o grau de dor. Ele não está querendo comer. Então ele está tolerando o grau de dor ruim, mas ainda está quieto. Depois ele começa a franzir a carinha, ele está com dor, a gente. E depois eles começam a chorar. Ou seja, é um recém-nascido, é um lactente, ele não fala. E depois ele vai gritar. Então a gente tem esse encarte com as carinhas do bebê, né? Ele vai ficando desde o bebê sorridente até o bebê mais sério, depois o bebê com carinha mais tristinha, depois o bebê gemente e o bebê gritando de dor. Para ensinar a mãe que ela deve buscar mais carinhas de sofrimento, ou dessa gemidinha que eles têm, tá? Então a gente ensina. Porque a dor é intensa, aguda, súbita, existe uma hipersensibilidade, né? Então os pacientes, eles, se está muito quente, no auge do nosso verão, eles vão entrar em crise. Porque eles teriam que estar bem hidratados. Às vezes não comanda a criança. Se está muito frio, eles vão entrar em crise. Ou seja, essa hipersensibilidade, se ele sofreu bullying na escola, se ele correu demais no recreio, se ele tomou banho de chuva, ou se ele brincou lá fora no sol, ele vai entrar em crise. Sabe qual era o grande sonho da minha criancinha? Tomar banho de rio. Tomar banho de rio. Por que que ele sonhava? Porque no interior as crianças todas vão tomar banho de rio. Mas a mãe não deixa, por quê? Porque todas as vezes que a mãe deixou, ele entrou em crise. Então ela prende ele em casa. E aí, quando ele está tomando hidroxiureia, que controla as dores, e ele percebe isso, ele me perguntou: agora que eu estou tomando esse remédio, eu posso tomar banho de rio? Pode ser simples para a gente, mas para ele é o auge da liberdade de uma criança. Tomar banho de rio. Ou fazer natação. Vai, se bater naquela água fria, vai ter crise. Então essa hipersensibilidade, ela é constante. Então você não sabe o que precipitou aquela crise. E você vai para o pronto-socorro, às vezes você investiga geralmente infecção, mas às vezes não tem. Aí a gente pergunta: o que aconteceu? Ah, doutora, eu estava brincando só, empinando papagaio e deu isso. Você tratou, pegou insolação, vai entrar em crise. Febre, taquicardia e ansiedade.
Vocês imaginam, essas crianças são internadas desde que nascem, né? Então, às vezes, elas ficam tolerando a dor para não internar. É muito difícil você ter maturidade, sem ter maturidade. Não, eu quero ir, tá bom, tudo bem, você quer ficar em casa, eu não quero internar. Porque ele sabe que ele vai sofrer. Então, a gente gera ansiedade nessa criança. Cada vez que ele começa a dorzinha, ele esconde. Ele sabe que a mãe vai levar e ele não quer ir. Então, a crise álgica, assim falada, constitui a manifestação clínica mais comum. É uma vida de dor crônica. É uma vida de sofrimento até a morte. Eu perdi um bebê, já não era mais bebê. Eu cuido dele desde o nascimento, desde recém-nascido, teste do pezinho. Ele estava no direito, fazendo direito, ia se formar. E ele faleceu. E a vida desta criança até a juventude dele foi internado com dor. Vocês não têm noção do que é viver com dor. Mesmo assim, ele chegou lá, entende? Conseguiu fazer faculdade. Mas ele já tinha trocado a cabeça do fêmur dos dois lados. E ele dançava carimbó. Sabe o que é carimbó? Aquela dança que você remexe muito o quadril. E os pais paraenses de Santarém, quando ele ia para Santarém, se apresentavam e chegou um momento em que ele não pôde mais dançar carimbó. E aquilo para ele foi muito ruim. Por quê? Porque ele já tinha necrosado as articulações e já não conseguia o manejo do carimbó. E ele teve que sair do grupo. Simples assim. E ele faleceu antes da forma, alguns meses antes da formatura, porque fez uma crise grave no pulmão, chamada de síndrome torácica aguda e com insuficiência renal e faleceu. Então, as crises álgicas geralmente são desencadeadas por esses motivos bobos e reais, como infecções, que vocês acabaram de ouvir. Infecções, febres, exercícios extenuantes, ansiedade, mudança de temperatura, hipóxia. Tudo isso vai gerar crise de dor. Ou seja, ele tinha que viver numa bolha, porque ele brincou muito, se estressou, vai gritar de dor. Chega em casa, já vai ficar internado. E aqui a carinha que eu falei a vocês, né? Esses são os graus de dor, né? Então a gente vai ensinando, ó, aquele já não ri, aquele já está fazendo o becinho, né? O becinho do neném, aquele já está fechando o olhinho com o becinho, e aquele já está gemente, aquele está gritando de dor. Então a gente mostra essa tabelinha para entender em que momento ela vai iniciar os medicamentos, porque a gente ensina as mães também, tá? A gente diz que medicamento, a quantas horas ela tem que dar para evitar dessa criança sofrer de pronto-socorro, que é o que ele não quer, é ficar internado. Então a mãe ela vai no máximo que ela consegue. Então ela vai fazendo dipirona, anti-inflamatório, tramadol, pá. Aí continua a dose, dipirona, anti-inflamatório, paco, tramadol, e aí alivia. Tem muita água e aquece o bebê, enrola no edredom e faz bolsa quente onde estiver doendo. Tudo isso elas fazem. E quando não consegue, aí ela tem que levar no pronto-socorro para hidratar, para investigar e para tomar remédios mais fortes, que são os opioides. E muitos ficam viciados, né? E muitos falecem por overdose de opioides. Eu perdi 2 pacientes para overdose. São pacientes que, quando entraram na adolescência, se viciaram porque iam nos pronto-socorros daqui e já passava morfina, dolotina para dormir, sem ter o cuidado de tratar, né, conduzir, otimizar as drogas. Então, o que acontece? Quando eles vinham para mim, eu internava e chamava o psiquiatra. E era entupido de medicamentos, mas ele gritava de dor. E aquelas crises que davam 1 vez, 2 vezes no ano, começaram a ser 1 vez, 2 vezes a cada 3 meses, depois começaram a ser 1 vez todo mês, depois toda semana, depois a cada 2 dias ele estava gritando de dor, claramente viciado. Então, como eles sabem que eu não ia dar, eles passaram a não vir mais comigo, já estavam grandes. E aí eles iam simulando a dor
no hospital da China, no hospital da Unimed, no hospital da Unimed, quando chegava no último, morreu. Saíam peregrinando, tomando os opioides e faleceram de overdose. Chegavam em casa, morriam. Essa é uma coisa bem comum. Quem vicia esses pacientes é o médico, tá, gente? Porque ele não sabe o que é isso. Ele só vai saber quando ele experimentar a primeira vez uma. Aliviou como mágica minha dor. 2, cara, deu barato. Gostei desse troço aí. O negócio é bom, viu? É demais. Aí tá de ai, que bacana. Vou pedir de novo, deu pra entender? Então quem vai viciar as crianças e os adultos de anemia falciforme é o médico do pronto-socorro. Ele teria que ter paciência de utilizar as drogas. E mais, jamais dar um opioide dose plena. Sabe como eu faço? Eu uso opioide, gente. A minha criança está sofrendo, não quer dizer que eu não use, não. E a gente usa para câncer a rodo, não tem nem que pensar. É terminal? Eu quero mais é que ele termine a sua vida confortável, respirando bem, sem dor, se despedindo, aproveitando o resto da vida que ele tem. Eu dou a rodo, sem diluir. Entende? Que ali é real. Mas o meu, eu pego 2 ml de morfina, 2 ml de diazepam, porque quando você dorme a dor é interrompida, você relaxa e melhora. 6 ml de água destilada. Eu faço 10 ml de uma solução e dou 2 ml dessa solução. Controla a docinha dele, sem dar uma ampola inteira para ele toda vez que ele chorar e gritar de novo. Ele dorme e ele toma menos dolatina, menos morfina e não se vicia. Bom, essas são as manifestações mais comuns, já viram, né? Vamos pegar paciente com dor e muito anímico a ponto de precisar de transfusão. E vamos pegar pacientes que essas crises de dor pioraram a minha anemia e era uma infecção. Então a gente está sempre procurando foco infeccioso. Então, as manifestações clínicas continuam. Ó, perda da função esplênica com susceptibilidade à infecção. As crises falcêmicas vão acontecendo no baço. E esses pacientes perdem o baço na adolescência. O cara bom do ultrassom é assim. Eu estou vendo seu baço. Muda de posição, e a mãe está dizendo, ele tem falciforme. Mas eu não enxergo o baço. Esqueceu, essas crianças entram em asplenia. Mas aí é bacana, né? Ele pelo menos se preocupou e ficou espantado de não encontrar o baço nessas crianças. E pior aquele que o laudo sai com o baço. Aí a mãe diz assim, trouxe o ultrassom. E aí, a senhora não vai gostar não. Eu digo, por quê? Ele achou o baço de novo no menino. Ele nunca mais teve baço, né? Ultrassom nota 10, ele fala a verdade, que o cara é bom. O cara é tão bom que premiou a criança com baço. Eu achei fantástico. Então, essa perda faz com que essas crianças, é outro problema. Como elas têm susceptibilidade à infecção ou comprometimento da função do baço, ao nascer, a partir do 6º mês, ela começa a tomar antibiótico. Penicilina via oral, 5 anos direto. Aí chega no interior com a receitinha de uso contínuo e o pediatra do interior diz, isso é um absurdo. Isso não existe. Vai estragar todo o dente da criança. Ou seja, não abre o livro para ler. Não é verdade? Porque tem anemia falciforme no livro de pediatria no tratado. Não tem só no de hemato. Tem no de clínico geral e você vai encontrar essa informação lá. Tem no pediatra, tem no de hemato. E ainda assim, aí atira, como aconteceu, a criança pegou uma pneumonia e morreu de sepsis. De verdade. É qual antibiótico? Penicilina. É chamado penvioral. É a única penicilina vioral que nós temos. Verdade pelo governo. Então, esses nenéns tomam penicilina vioral para protegê-los das infecções pneumônicas, principalmente. São vacinados para pneumonia a cada 5 anos para o resto da vida e eles têm que tomar até os 5 anos. Quando chega no 5º ano, eu suspendo. Se ele
começa a ter muita infecção, eu estendo até os 8 anos de idade. Os pais de início ficam reticentes, até porque escutam outros médicos que não são da área dizer um negócio desse, mas ele percebe que quando ele deixa de tomar, a criança fica gripada, fica com pneumonia, então eles tomam a sério quando eu digo que a partir do 6º mês eles têm que tomar antibiótico até os 5 anos de idade para protegê-los de morrer de sepsis, como algumas crianças morrem de sepsis. Sequestro esplênico. No início da vida, existe essa situação que leva a criança ao choque. Então ela está brincando e de repente ela vai olhando para a mãe e ela vai deitando. A mãe é orientada para isso também. Ela tem que correr porque ele tem que receber transfusão. O baço sequestra todas as células do sangue. E o paciente entra em choque com o momento, sem ter perdido uma grama. É um caso grave. Se fez a primeira vez, vai fazer a segunda, a gente manda tirar o baço cedo, né? Ele vai perder o baço mais tarde, né? Se você deixa a evolução. Então são crianças, às vezes, que com 5 anos já perdem o baço, tem que tirar. Porque já fez o primeiro episódio de sequestro esplênico. Quando a crise de falsização se dá no olho, olha como é o vaso da retina. Bem bonitinho. Olha como está o vaso todo tortuoso por crise de falsização. Então, essas crianças fazem hemorragia, neovascularização com deslocamento de retina. Então, as crianças ao nascerem sabem que todo ano tem que visitar o oftalmo. A gente cobra. Já foi no oftalmo, já foi no cardio, já foi no ortopedista. Insuficiência renal. Lembra que eu disse que acontece em qualquer local? Insuficiência renal por necrose papilar renal. Isquemia óssea e articular com necrose asséptica da cabeça, do fêmur e do úmero, com suscetibilidade à osteomielite por salmonela. Se tem uma criança que faz infecção óssea por salmonela, é a criança de anemia falciforme. Parece que essa bactéria tem um tropismo por elas. Salmonela. E para curar a osteomielite é uma dificuldade. E ainda tem mais. Ó, isso tudo são complicações da anemia falciforme. Isso aqui, ó, é uma úlcera de perna. É quando a crise de vaso-oclusão se dá nas artérias superficiais da perna. Abre a úlcera, fecha a úlcera, abre a úlcera, fecha, abre a úlcera, fecha. E aí eles não querem, porque eles têm que ir para a escola com aquela úlcera enfaixada, não podem brincar, porque todo mundo vai ver que está enfaixado. Eles querem porque querem fazer enxerto. Aí você faz enxerto necrose também, porque a base é que está levando a necrose. Aí quer fazer câmara hiperbárica, elas coitadas, elas lutam, né? Elas querem ter uma vida normal. Mas e aqui, ó, gente, quando está cicatrizadinho, se ela bater, vai abrir. Sabe aquela coisa de eu vou passar um pé no outro, se eu bater no local que é friável, ela vai abrir de novo. Se o mosquito ferrar nessa região, ela vai abrir de novo. Seguindo aqui, síndrome mão-pé. Isso acontece muito no bebezinho, são as crises de falsização nas mãos e nos pés. O bebê chega no pronto-socorro com um edema gigantesco na mãozinha e no pezinho e gritando de dor. Síndrome mão-pé. Vocês vão ver síndrome mão-pé-boca na pediatria, né? Com algumas bactérias, alguns vírus que fazem esse comprometimento. E na hematologia do bebê, no neonato e também no lactente, a síndrome mão-pé. Acidente vascular encefálico, agora vocês entendem, é crise de falsização na cabeça. Priapismo, sabe o que é? Priapismo, essas crianças vão parar no pronto-socorro com ereção dolorosa, permanente e não relacionada a estímulo sexual. É crise de falsização nos corpos cavernosos. E desde bebezinho, a mãe percebe. Doutora, às vezes ele fica com o pintinho duro e chora. É priapismo. E tem que ajudar, senão necrose o pênis da criança. Priapismo. Úlcera de perna, já falamos. Síndrome torácica aguda.
crise de falsização dá nos vasos do pulmão, causando uma insuficiência respiratória, ele vai parar no tubo e na unidade de terapia intensiva. Às vezes sim, às vezes não. Porque tudo fica obstruído e você não consegue respirar. Não há trocas. Vai havendo hipertensão pulmonar. E no futuro, cólica pulmonar, decorrente da hipertensão pulmonar. Aos 5 anos, essas crianças têm cardiomegalia. Aos 5 anos, elas já estão tomando espironolactona, digoxina, enalapril, por conta da insuficiência cardíaca. 5 anos e já são cardiopatas. Bom, gente, o diagnóstico, né, eu acho que vocês já entenderam, né, que dificilmente vocês vão ter uma criança de anemia falciforme que já não tenha recebido esse diagnóstico no teste do pezinho, né? A menos que aquela mãe seja uma mãe que mora no interior do interior, sabe, aquelas mães de fazenda que nunca levaram o filho, teve o parto por lá, talvez você encontre uma criança e suspeite pelo quadro clínico de que essa criança tem reumatismo. Ela vai estar sempre com dor óssea, dor articular, e muitas são cuidadas com o reumatismo até encontrar um reumatologista e ele fazer a suspeição, claro, porque alguém, um bom pediatra, um bom clínico, disse que aquilo estava errado também, é mérito dele que encaminhou a criança. Então, o diagnóstico, claro, se não é uma criança que veio do teste do pezinho, já sabe, então você já sabe desse diagnóstico, é uma criança perdida, que não fez o teste do pezinho na época, e ele vai chegar exatamente como? Anemia, icterícia, dor, hepatosplenomegalia no início, depois o baço vai desaparecendo, não é isso? Palidez, essas coisas, quando você olha, você diz, isso pode ser uma anemia falciforme. Gente, eu fui atender uma criança, olha a história. Quando eu fui atender esta criança no Cosme da União, eu fui atender porque ela fez um acidente vascular encefálico. Já estava ferradinha. E alguém suspeitou de que essa criança pudesse ser anemia falciforme. Aperta o pai daqui, o pai diz, parece que a mãe dela, assim, estava com o pai, parece que a mãe dela tinha uma anemia mesmo, que a mãe dela não estava tratando. E aí a gente louco para saber, vamos olhar. E ela fez o teste do pezinho. Ela foi convidada a ser acompanhada pelo hematologista, mas simplesmente ela sumiu. Eles foram morar numa fazenda e lá aconteceu o acidente vascular encefálico da criança. Quando chegou para a gente, já não tinha mais o que fazer, já tinha havido a sequela do acidente vascular encefálico. Bom, se você então tem isso, o que você vai ter no hemograma e nos exames de laboratório? Reticulocitose? Por quê? Exatamente. É igualzinho na autoimune ou na hereditária. Se eu estou destruindo precocemente as minhas hemácias, a célula antes da hemácia é o reticulócito. Então eu vou povoar meu sangue periférico de hemácia imatura, que é o reticulócito. Então eles têm reticulocitose. Eles têm hemácias em foice, no sangue periférico, que todo mundo já conhece e já reconhece. E ele vai ter a hiperbilirubinemia indireta, porque são crianças que são sempre ictéricas às custas de bilirrubina indireta. E claro, como eu confirmo, né? Como eu disse, né? A maioria já nasce sabendo que tem, mas às vezes a gente tem que confirmar. Como a gente confirma? Eletroforese das hemoglobinas. É um examezinho que todos nós deveríamos fazer se tensionamos casar e ter filhos. Isso deveria estar incluído no teste pré-nupcial que todos nós deveríamos fazer, mas ninguém faz. A gente acredita que um cara, gente boa, e não tem doença aqui na gente, para mim, nem eu, para ele, nem a genética dele, para mim, nem a minha para ele. Então, o ideal seria que vocês que pretendem casar e ter filhos, pelo menos soubessem se tem um traço talassêmico
você casar com alguém na mesma situação, você vai ter que passar pelo aconselhamento genético. Claro que vocês vão ter um nível financeiro bom. Você casou porque amou. Eu te amo, você me ama. Eu tenho traço, você também. Vamos arriscar ter um neném. Só que você tem dinheiro e eu também, porque somos médicos e teremos condições, a gente faz inseminação artificial. Então, do seu óvulo, do seu esperma, vai tirar o traço e você consegue ter um bebê certamente normal. Mas a maioria vai fazer o quê? Vai lançar a sorte. E você pode evitar? Não. A decisão é do casal. No aconselhamento genético, eu tenho uma obrigação: colocar as chances desse casal ter bebê doente. Mas jamais poderia dizer, não tenha filhos. É o que eu gostaria. Entende? Mas a decisão não é minha. Eu não posso fazer isso. Eu posso dizer, o ideal seria, né, que você não arriscasse, porque você não sabe o que vai vir. Mas eu não posso proibi-los de dentro do quarto, eles que se amam e querem muito ter o neném, não ter o neném. E esse casal que foi para mim, eles arriscaram ter o neném. E o neném veio doente. Primeiro filho, e o neném veio doente. Eles lamentaram muito, choraram, né? Porque eles sabiam do risco, eles queriam arriscar ter uma família. E aí o que aconteceu? Aí eu vou ter outro, né? Porque não é possível que Deus não vá me dar um filho bom, né? E aí ele teve outro neném, o neném veio hoje. Aí ela realmente fez laquear. Seria louca se ela continuasse testando, né? Mas tem um lado bom. O casal nasceu 5 filhos. O último filho, na fazenda, né? 5 filhos. O último filho, ela queria laquear, depois do quinto, né? Ela queria laquear por hora, né? 5 filhos. O patrão trouxe, quando trouxe, ela teve no hospital de base, pegaram o neném, fizeram o teste do pezinho, o bebê nasceu com traço. Os pais tinham traço e todos os irmãos nasceram com traço. Vai entender Deus. Né? Vai entender. 5 filhos de pais com traço falciforme. Uma chance grande e todos nasceram com traço. Enquanto um casalzinho bom, então a confirmação eletroforese das hemoglobinas. Tratamento. A gente já havia cantado algumas bolas do antibiótico, das transfusões, das hidratações, do controle da dor, né? Mas existe um medicamento que a gente usa para as crianças a partir do 6º mês de idade, dos 5 anos de idade, ou antes, se eles tiverem muita crise de dor, a hidroxiureia. A hidroxiureia é um quimioterápico. Ele foi desenvolvido para leucemia mieloide crônica. E quando eles eram avaliados, esses pacientes aumentavam a produção de hemoglobina fetal. Então, com o conhecimento da fisiologia desse medicamento, a gente sabe que os bebês que nascem SF, ou seja, uma fetal boa, eles têm menos crise. Então, eles resolveram testar o medicamento em crianças para anemia falciforme com um sucesso bom, não é excelente, mas diminui muito as crises de dor dessas crianças pelo aumento da hemoglobina fetal. Esse remédio não é mais usado para leucemia mieloide crônica, onde a gente tem coisas melhores. O fabricante, eu acho que é alemão, queria encerrar a fabricação. O mundo inteiro entrou com o processo, então pedindo para quebrar a patente, para produzir, e o Brasil foi um, para produzir o seu próprio hidroxiureia, mas que ele não encerrasse e não deixasse um mundo de anemia falciforme sem esse medicamento. Então, a gente conseguiu e os pacientes recebem pelo governo todo santo mês a sua hidroxiureia. Então, basta padrões da
ou para o resto do controle emocional daquela criança. Quando é que nós iremos transfundir uma criança de anemia falciforme? Lembrando que, às vezes, a hemoglobina basal dele é 6, 7. Aqui está. As transfusões, você não precisa autorização do hemato, né? Se chegar uma criança com 4, com 3, com 2, tem que transfundir. Ela vai morrer de choque, entendeu? Mas com 6, eu não transfundo. Eu vejo, ausculto, vejo saturação, está tudo bem, não transfundo, tá? Então, a autorização está, hemoglobina abaixo de 5 gramas, você transfunde essa criança e você vai melhorar o estadozinho geral dela. Ou, às vezes, ela tem uma hemoglobina alta, mas a crise de dor não consegue debelar. Então, você tem que dar hemácias normais para oxigenar aquela área de dor, é permitido também. Isso depois de falhar, né? Todas as tentativas de controle da dor, hidratação, reposição, antibiótico, investigação, você pode mesmo com 7, com 8, com 9, dar uma bolsinha assim de sangue, tá? Por isso que geralmente o colega diz, olha, não está, né? Tá na hemoglobina fetal, querida, mas eu estou aqui extrema, eu não estou conseguindo debelar essa crise, posso transfundir? Ah, tá certinho, pode transfundir, você está de parabéns, nossa, assim é esse. Transfusões de troca são indicados nas crianças que tiveram acidente vascular encefálico com tendência a ter. Eles fazem um Doppler transcraniano que prevê que você vai ter. Então, ele vai para o banco de sangue, tira o sangue dele e recebe outro. Tira de um lado, recebe outro. Tira de um lado, recebe outro. Aí ele vai espaçando, mas ele vai viver essa vida. Toda a vida, com sangria de troca. Dá uma parada, às vezes 2, beleza, depois não fazer. E aquela ação do ferro, foi o que eu falei a vocês, né? Olha aqui, olha como o governo coloca. Acima de 2.000 de ferritina. Estou fora, eu brigo, 1.000 eu já estou brigando. Não quero não. E aí você vê os depósitos, você pede ressonância nuclear magnética de coração e fígado, e aí você prova para o governo que com 1.000 de ferritina já tem depósito, eu preciso tirar. Aí ele libera. Mas o protocolo deles está assim, né? Porque o governo não quer gastar muito, né? Então, quando tiver excesso de ferro, as crianças têm que fazer ressonância nuclear magnética de fígado e coração. E aí você confirma o depósito de ferro nesses 2 órgãos nobres, e aí você entra com um pedido para receber o EJAD, caríssimo EJAD. É estrangeiro, mas o governo não. Então é isso, gente. Vamos deixar as síndromes talassêmicas para uma outra hora, tá certo? Vamos à chamada. Jussara. Tira o foto. Lara Fabiano. Lavínia. Onde eu desci não? A Lara faltou, Lavínia também? Sim. Yes.